Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Neste momento, é com muita alegria que nós adentramos ao teu lar para te transmitir o programa O Viver é Cristo. Está aqui do meu lado o mensageiro do programa de hoje, nosso irmão Sérgio, e vai trazer a mensagem do nosso Deus, tirada daqui, da Palavra de Deus. Eu te convido a te pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco as mensagens do programa O Viver é Cristo. 30 minutos, onde Deus vai falar com você agora, no programa O Viver é Cristo. Me leva pra vontade, me leva, me leva. Senhor, meu Pai celeste, leva o poder a teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste. Tal como eras tu, sempre Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu das paz, segurança, cada momento me guias, Senhor. E no porvir, aqui doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta Me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Me leva pra vontade, me leva, me leva. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa oportunidade nós queremos cumprimentá-lo a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo e compartilhar alguma coisa que nós temos sentido no coração em compartilhar nesse momento. É uma carta dirigida a um povo e o servo de Deus que tem sido usado para transmitir esta carta, essa mensagem é o apóstolo Paulo. E eu gostaria a todos que pudessem nos acompanhar com suas Bíblias em casa, é no livro de Romanos, no seu primeiro capítulo e versículo 16. Livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 16, é uma passagem muito conhecida e é uma passagem que tem transformado muitas vidas, tem sido transformadas através das escritas deixadas por esse apóstolo, o apóstolo Paulo. E a palavra de Deus nos diz assim, em Romanos capítulo 1 e versículo 16, eu convido a todos para que possam nos acompanhar nessa leitura,
onde diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É uns versículos muito conhecidos no meio evangélico, pois ele tem transformado vidas de pessoas que têm aceitado o Senhor Jesus Cristo no poder do evangelho. E quando o apóstolo Paulo está editando essa carta para enviar para esses irmãos em Roma, ele não tinha conhecimento do que esta carta ia repercutir então ali na capital de Roma. Roma naqueles dias era uma cidade predominava todas as outras nações, e Paulo tinha o desejo de ir até Roma. Mas Paulo está preparando aqueles irmãos ali com estas palavras: pois não me envergonho do evangelho. E é interessante nós percebermos que a declaração que Paulo faz aqui, no mesmo tempo é o tema da carta. Paulo está preocupado para que as pessoas não venham a se envergonhar de algo que anteriormente ele próprio tinha esta vergonha. Ele era um judeu criado segundo os costumes dos judeus, tinha conhecimento de toda a lei judaica, e é interessante nós percebermos que o evangelho para os judeus era algo muito importante. Eles seguiam a lei, eles declaravam que eram seguidores de Deus, mas tinha algo que eles precisavam saber e que eles não tinham conhecimento, que o poder de Deus se revela no evangelho, e é através do poder de Deus, deste evangelho revelador, que Paulo queria falar com aqueles irmãos ali, com todos que viessem a ouvir da palavra de Deus. E Paulo se manifesta de uma maneira muito interessante. Ele, como era um causador da vergonha do evangelho, pois ele era perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não tinha conhecimento que o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa reconhecida como Salvador. Ele não reconhecia, como os demais judeus da sua época, reconhecia o Senhor Jesus como o único Salvador que poderia salvar a todos que viessem a crer nele. Antes, porém, Paulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos, consentia a morte de cristãos, como vemos ali em Atos capítulo 7, ele que estava concebendo o apedrejamento do Estevão. Mas é interessante nós percebermos que ele, com carta autoritária das autoridades para perseguir os cristãos, ele, a caminho de Damasco, ele encontra com a pessoa do Senhor Jesus. E que transformação maravilhosa este homem teve após encontrar a pessoa do Senhor Jesus. E antes ele era um perseguidor, agora ele é um seguidor do Senhor Jesus. Antes ele lutava para que o evangelho fosse exterminado. Antes ele lutava para que o nome do Senhor Jesus não fosse conhecido. Mas hoje ele reconhece que o Senhor Jesus veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado numa cruz, para que o alto preço do pecado que nós tínhamos sobre nós fosse pago pela pessoa do Senhor Jesus. Então ele quer dizer isso àqueles irmãos: eu não me envergonho do evangelho. E é interessante quando nós refletimos sobre o evangelho é que nos mostra que nós somos pecadores. O evangelho que começa dizendo a cada um de nós que nós somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo, dizendo na mesma carta de Romanos capítulo 3, versículo 23, ele fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ele nos mostra que todos nós necessitamos da boas novas de salvação, que é o evangelho. E ele está aqui dizendo que ele não se envergonha hoje do evangelho de Deus, porque através do evangelho de Deus há poder para a libertação de todo aquele que nele crê. É pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que mediante a fé
temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E é interessante nós analisarmos que nesse grupo de pessoas no quais nós vivemos nos nossos dias, podemos dividir esse grupo em três grupos, podemos assim dizer. Eu gosto de pensar que o Evangelho, ele nos mostra quem nós somos. Mas é interessante nós pensarmos também que o apóstolo Paulo precisou passar por alguma transformação na sua vida. E ao passar por essa transformação, o Senhor foi lapidando a sua vida. E eu gosto de pensar que um dos grupos que se destaca nos nossos dias é aquele que causa vergonha para o Evangelho. Aquele que muitas vezes ele vem à igreja, ele reconhece o Senhor Jesus como Senhor, Salvador, ele reconhece que existe um Deus, mas somente externamente, dentro do seu coração, ele não confia, ele está desacreditado, como os judeus daqueles dias, em que vivia nos dias do apóstolo Paulo. Sabe, eles perseguem os cristãos através do testemunho. Nós não estamos falando aqui que causa vergonha para o Evangelho porque não seguem o Evangelho. Não, não. O que eu quero dizer é que muitas pessoas envergonham o Evangelho porque as suas atitudes é uma atitude de desprezo. É uma atitude que muitas vezes nos leva a pensar que uma pessoa nunca poderia tomar se de fato reconhecesse que existe um Deus e um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas também existe um outro grupo que eu gostaria de salientar nesse momento, é aquele grupo que ele tem vergonha do Evangelho. É aquele grupo que muitas vezes ele vem nos domingos, assiste à escola bíblica dominical, ele ouve o Evangelho à noite, ele vem nas reuniões de orações, mas é interessante que ele parece que só tem um interesse de seguir, ser um seguidor, ser um simpatizante do Evangelho. Mas é interessante que Paulo ele declara outra coisa: eu não me envergonho do Evangelho. Esta é a situação que o apóstolo Paulo se declara. Esse é o grupo de qual o apóstolo Paulo faz parte nesse momento. E eu gostaria de convidar a você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, para que não tenha vergonha do Evangelho, que a vergonha não possa atrapalhar a sua decisão de seguir o Senhor Jesus Cristo, que a vergonha não possa atrapalhar você de confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, reconhecê-lo, que Ele é o seu único e suficiente Salvador, pois o próprio Senhor Jesus, na carta de João, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E ele declara isso para que as pessoas tenham o conhecimento de saber que ele é o único caminho que pode se levar a Deus. Ele é a única verdade, a única revelação da verdade da pessoa de Deus. E é interessante nós estarmos meditando que o poder de Deus se manifesta na pessoa do Senhor Jesus. Quando nós pensamos no poder do Evangelho, logo vem em minha mente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós vemos pessoas querendo poder político, querendo poder mundial, querendo poder sobre as riquezas, querendo poder sobre outras pessoas, querendo poder sobre todas as coisas, querendo poder para efetuar milagres, querendo poder para satisfazer os seus desejos. Mas é interessante nós percebemos que a única fonte de poder está na pessoa do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem criado todas as coisas. E a manifestação do poder de Deus se encontra através da fé em Jesus Cristo. Aquilo que os judeus rejeitavam, aquilo que os judeus tinham vergonha, que era ver um Cristo, o Salvador, sendo pendurado numa cruz, aquilo era de fato o poder de Deus se revelando ao mundo, porque todo aquele que crer na pessoa do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o poder da salvação estará tomando conta dessa vida, e então ele estará ficando limpo, justificado diante de Deus, porque Deus está pagando esta conta que nós nunca poderíamos pagar. Pensando mais ainda nesse Deus justo, nesse Deus poderoso, eu fico a pensar, um Deus tão justo, Ele não poderia deixar de fazer justiça
para que nós fôssemos libertos. E é interessante nós pensarmos que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Sabe que a única forma de punição que Deus poderia aplicar no ser humano é através da morte. E quando nós lemos mais adiante o apóstolo Paulo, referindo-se a isso, ele fala no capítulo 5 do mesmo livro de Romanos, ele fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, para cada um de nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais ainda, no versículo 12 do mesmo capítulo 5, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ainda no versículo 18, no versículo 17 melhor, se pela ofensa de um só, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. O dom da justiça reinará em vida por meio de um só, a saber, por meio do Senhor Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, este é o Senhor Deus fazendo justiça, graça sobre a todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A justiça de Deus está sendo feita, mas sabe onde ela está sendo feita? Não sobre nós, mas sobre o seu Filho, o Senhor Jesus, porque Ele era justo, Ele era digno de pagar a nossa conta. Mas é interessante que o apóstolo Paulo ele faz uma declaração muito interessante, e essa declaração eu gostaria que todos pudessem assimilar e gravar em seus corações. Ele fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. A necessidade de nós crermos. Eu gosto de pensar, referente a essa expressão que o apóstolo Paulo nos fala aqui, de crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que o fato de o Senhor estar nos dando gratuitamente, através da fé no Senhor Jesus, a salvação, Ele está nos dando gratuitamente, mas existe uma condição, tem algo condicionado a isso daí, a nós termos essa salvação, a necessidade de crer. Eu não sei onde você tem depositado a sua fé, eu não sei em quem você tem crido, mas é interessante você pensar. Nos nossos dias nós vemos muitas pessoas procurando milagres, curas, mas não estão preocupadas com a sua cura espiritual. E é essa que nós devemos estar atentos. Muitas vezes nós ficamos aborrecidos, tristes, muitas vezes por um ente querido partir, outro muitas vezes está enfermo, muitos amigos, colegas, família, muitas vezes há momentos nas nossas vidas que nós precisamos separar, porque a morte muitas vezes vai levá-los, ou até mesmo nós estamos arriscados a morte ceifar. Mas uma coisa é certa, nós temos que estar preparados para o dia do Senhor. A palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus que depois da morte vem o juízo. E o juízo de Deus é um juízo correto. Deus é aquele que culpa, aquele que pune o culpado, mas aquele que inocenta o inocente. Não é igual nós vemos nos nossos dias, muitas vezes, num juiz terreno, nós vemos muito inocentes sendo culpados, vemos muito culpados sendo inocentados, mas diante de Deus não é assim que funciona. Deus é sabedor de todas as coisas, e um dia Ele vai cobrar de cada um de nós, e Ele vai cobrar daquilo que Ele fez a cada um de nós conhecermos.
Hoje Ele está dando a oportunidade de nós conhecermos a verdade e saber que nós estamos diante de um Deus justo e poderoso e que um dia Ele vai exercer juízo sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. E Ele quer falar para nós assim hoje: se você crer no Senhor Jesus pela fé, então você será liberto de todo o pecado. Para nós terminarmos, Romanos capítulo 5 e versículo 1, nós já temos lido esse versículo, mas eu gostaria que ficasse gravado em seu coração. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Grifem as suas Bíblias aí. Meditem nesse versículo. Para nós sermos justificados diante de Deus, Ele mandou o seu único Filho para que viesse a esse mundo, morresse por nós, para que fosse condenado pelas culpas que era nossa, para que nós, mediante a fé, pudéssemos chegar a Ele e fôssemos libertos, justificados para todo sempre. Que o Senhor possa nos abençoar, não somente a nós desse programa, o Viver é Cristo, mas você aí em casa que está nos assistindo, que o Senhor possa abrir seus corações, fazer que você entenda o perigo que você está correndo, em viver muitas vezes o resto de sua vida, viver separado de Deus. Que o Senhor possa abençoar. Se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar, pode nos mandar cartas, pode mandar uma mensagem pelo Zap, mas que o Senhor possa nessa noite estar abençoando a cada um de vocês que está nos assistindo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Me leva à tua vontade, me leva. Conselho de Deus. Neste quadro do Conselho de Deus de hoje, eu gostaria de compartilhar alguns versículos que se encontram no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, e assim diz a palavra do Senhor, palavra vinda de Deus. E eu gostaria que todos prestassem muita atenção, porque de fato é um conselho vindo de Deus para cada um de nós. E diz assim a palavra: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata aos teus pescoços, escreve na tábua do teu coração, e achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Conselhos que nos trazem paz e alegria dos nossos corações. Eu acho interessante que esta palavra, ela é seguida de promessa. Aqueles que não esquecerem dos ensinos do Senhor e guardar nos seus corações, Ele aumentarão os seus dias de vida e te acrescentarão anos de vida e paz. Aqueles que não desampararem a fidelidade, a benignidade, aqueles que atarem aos seus pescoços. O que quer dizer a palavra? Aqueles que andarem aqui dentro do seu coração, na tábua do seu coração. Salomão nos diz aqui: achará graça e compreensão diante de Deus. É interessante que a promessa aqui é Deus que está garantindo, não são homens. A graça será achada diante de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se esqueças, não deixe no seu próprio entendimento. Reconhece a palavra do Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E é interessante nós também pensarmos que no livro de Oséias, o profeta Oséias tem também aqui um recado muito interessante para aqueles que não seguirem o conselho de Deus. E fala assim a palavra de Deus no capítulo 4 de Oséias: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel,
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Isso me faz lembrar os nossos dias. O mundo tem desprezado os conselhos de Deus, tem torcido a palavra de Deus, tem mudado a palavra, o conceito de Deus. O que só prevalece no versículo 2 é perjurar, é mentir, é matar, é furtar, é adulterar, e não há arrombamento e homicídio sobre o homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece. Agora olhe o versículo 6 do mesmo capítulo 4 de Oséia. O meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Sabe, nós vemos o mundo sendo hoje destruído pela ambição, pela ousadia dos homens, pela desconsideração quanto à palavra de Deus. E é interessante nós pensarmos que o próprio Senhor nos fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Pense nisso. O conselho que nós gostaríamos de deixar com cada um é que você possa atar ao seu coração, colocar dentro do seu coração os ensinos da palavra de Deus, porque ele traz refrigério e ele prolongarão os seus dias de vida. Que o Senhor possa ser com cada um de você, Zé, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, e a paz e a graça do Senhor Jesus possam abundar a sua vida para a honra e glória do Senhor e para a sua felicidade eterna. Amém. Me leva a tua vontade, me leva. Nós gostaríamos de agora estar orando, lembrando que nós temos recebido através do WhatsApp muitas mensagens, pedidos de oração, muitas vezes até agradecimento pelos programas e pelas mensagens que têm sido trazidas no programa Viver a Cristo. E nós não esquecemos de vocês não. Estamos orando, estamos em continuidade permanente pelo um irmão ou pelo outro irmão, pela igreja local. Estamos orando por você. Sabemos que muitas vezes você está passando por alguma dificuldade, nós muitas vezes não sabemos, mas certamente o Senhor sabe todas as coisas. Não deixe de nos escrever, de mandar as suas mensagens, porque nós também precisamos saber, para nós juntos estarmos orando, intercedendo a esse Deus maravilhoso sobre a vossa vida. E agora eu gostaria de orar para nós finalizarmos esse programa que foi hoje gravado, e nós gostaríamos de fazer isso de uma forma que você pudesse ficar tranquilo, que somente o Senhor pode ajudar a cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, pela tua bondade e pela tua misericórdia que se renova todos os dias. Ó Senhor, nós queremos estar, Senhor, intercedendo por aqueles que já têm escrevido, Senhor, pedindo ajuda, muitas vezes agradecendo por alguma bênção alcançada, mas, ó Pai, também queremos orar por aqueles que estão nos assistindo hoje. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, estar, Deus e Pai, ajudando a cada um que ouviu a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia. Que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em cada coração. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa trazer entendimento, clareza. Que o Teu Santo Espírito possa trazer libertação, Senhor, a todos aqueles que estão nos ouvindo. E que o Senhor possa estar continuamente, Senhor, tendo misericórdia de todos nós, e que nesses dias difíceis nos quais nós estamos vivendo, possamos sempre estar lembrando dos Teus ensinos, para que os nossos dias sejam prolongados, para que nós possamos gozar de paz e alegria, pois a Tua palavra, Senhor, somente pode nos trazer paz e alegria, porque a Tua palavra nos dá esperança de um dia nós estarmos junto contigo, através da pessoa do Senhor Jesus, através do perdão no qual nós podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome, ó Pai. Fazemos essa oração, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.